Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia. Vou falar um pouquinho sobre o Atlético ideal na cabeça de Odair Hellmann, porque pra mim é até curioso. Na temporada passada, eu acho que a gente deveria ter saído com a seguinte certeza: o Atlético é um time de transição. E a realidade é que o nosso treinador não saiu com essa certeza. A certeza que o nosso treinador saiu foi o oposto. Que o mundo ideal é um time que pressiona alto, que é protagonista, que tem muitas finalizações, que joga um jogo ofensivo. E na minha cabeça é muito claro que se o treinador entende que é esse o jogo ideal para o Atlético, é natural que ele vai tentar fazer com que esse jogo ele aconteça, com que esse jogo ele saia do papel, e não um jogo de transição. A impressão que eu tenho é: o Atlético é mais eficiente em um jogo de transição, mas o Odair não quer esse jogo de transição sendo a marca do trabalho dele, a identidade do trabalho dele. O que pra mim, sinceramente, é um problema. Eu acho que o Odair deveria olhar para o jogo de transição com um olhar muito maior de aceitação, no sentido de, cara, é assim que eu consigo fazer o meu time ganhar mais jogos. Porque isso é o básico. Se o Odair entende que o jogo de transição é o que pode trazer mais pontos para o Atlético, mais capacidade competitiva para o Atlético, de verdade, ele não deveria pensar nesse lado oposto, nesse jogo posicional. Então, para mim, eu acho que a gente tem dois Atléticos muito claros, assim. O Atlético dos sonhos do Odair e o Atlético que às vezes o Odair vai precisar escalar porque é o time mais experiente, é o time mais preparado para conseguir competir. E pensando no Atlético que o Odair quer, eu acho que o nosso time titular não é possível de abraçar as ideias do Odair. O time titular do Atlético, e aí eu falo de uma escalação, vamos lá: Santos, Benavides, Teran, Arthur, Lucas Esquivel, Luiz Gustavo, Bruno Zapelli, Juan Camilo Portilla, Mendonça, Julimar e Kevin Viveiros não são os jogadores que podem fazer esse time ter a bola, se sentir confortável com a bola, controlar jogos, ter muita posse, empurrar o adversário para trás. Não forma esse time. O que eu acho que o Atlético pode ter com esse time é realmente um jogo de transição. Fecha espaços, não deixa o adversário jogar e usa e abusa da velocidade do ataque. O que não é um problema. O que não é uma questão. Mas, no final das contas, pro treinador, se ele não tá satisfeito com esse modelo de jogo, eu tenho muita dificuldade de ver ele apostando as xixis nesse Atlético. E aí a gente lembra, por exemplo, de um jogo muito simbólico na temporada passada, que foi um jogo que a gente consegue até classificação contra o São Paulo. E naquela temporada era muito difícil a gente imaginar um Atlético batendo de frente contra times da Série A, e nesse caso o Atlético até conseguiu, que foi um cenário e que o Atlético, ele. Que foi um cenário que o Atlético foi enfrentar o São Paulo com uma escalação mega ofensiva, conseguiu empurrar o São Paulo para trás, querendo ou não, conseguiu até ativar o Viveiros em algumas transições, mas principalmente conseguiu empurrar o São Paulo para trás e saiu com a classificação. Então, assim, acho que desde a temporada passada essa ideia de um futebol mais agressivo, mais propositivo, tá na cabeça do Odair. E aí a gente fica pensando: o que que o Atlético pode fazer para ter esse modelo de jogo que o Odair tanto quer viabilizado a partir da característica dos jogadores? Porque a realidade é que a característica dos nossos jogadores do time principal não possibilitam isso. Até os jogadores mais técnicos, como é o caso de Zapelli e de Esquivel, a partir do momento que você tem muito mais jogadores de luta, de disputa, de brutamontes ali ao lado dele, que é o caso do Mendonça, do Portija, do Julimar, do Viveiros, do Benavides, cara, esses caras eles não são favorecidos. Eles podem até ser contrapontos importantes no time titular do Atlético, mas esses caras eles não são favorecidos, muito pelo contrário. Esses caras, eu ouso dizer que eles acabam sendo prejudicados. E sim, é uma frase forte, mas no final das contas eu acho que esses caras acabam sendo prejudicados, sim. Então, pra mim, e talvez seja a grande temática do vídeo, começa a se ver um Atlético mais propositivo, um Atlético mais dono do jogo, um Atlético mais confortável com a bola quando a gente olha para as categorias de base. E quando a gente fala das categorias de base,
é um ano diferente das categorias de base do Atlético, né? Porque antes a gente falava das categorias de base no sentido de, o Atlético tem que fazer de tudo pra apostar e subir jogadores e viabilizar a presença desses caras no elenco principal. E hoje já não é mais isso. O Atlético, ele é um time que as categorias de base já estão presentes no grupo principal, as categorias de base já estão presentes no elenco ali do Odair. O elenco do Odair conta com o Chiquete, o elenco do Odair conta com o Bruninho, o elenco do Odair conta com o Dudu, o elenco do Odair conta com o João, o elenco do Odair conta com o Léo Derek. Então esses caras eles estão ali prontos para serem utilizados. Então pro Atlético ser o time que o Odair quer, passa por esses garotos. Onde a gente tem mais conforto com a bola, onde a gente tem mais essa característica ofensiva, onde a gente tem até mais gol. Mas por que esses garotos não fazem parte do elenco principal como um todo? Porque é aquela velha história. Quem tem tem medo. O Odair sabe que claramente se ele faz uma grande aposta nesses garotos, cara, o time ele vai precisar se adaptar, esses garotos vão precisar assumir mais responsabilidades, isso exige tempo. E eu não sei se o Odair tem esse tempo, porque, por exemplo, até esses garotos começarem a se solidificar no time titular, podemos dizer assim, pode vir uma sequência de derrotas e esses garotos não se bancarem. Mas aí fica aquela questão de tentar encontrar um equilíbrio no mundo ideal. E eu não tô falando para encontrar um equilíbrio nesse sentido pro jogo contra o Fluminense, que é um jogo difícil fora de casa, que o Atlético vai precisar ser mais competitivo ao natural. E aí a presença dos brutamontes acaba fazendo mais sentido. Mas no jogo em casa, é natural que Luiz Gustavo ou Portilla deem espaço para Dudu ou João. No jogo dentro de casa, é natural que o Mendonça dê um espaço para o Chiquete, para um Bruninho. É natural que em algum momento a gente aposte num esquema com 3 zagueiros, com o Esquivel, mas com o Léo Derek. Às vezes, ao invés de botar o Aguirre. Então, optar pela base é optar pela coerência que o próprio Odair falou, que é o modelo de jogo ideal dele. Optar pela base é optar por um caminho, não vou falar de obviedade, mas um caminho que o Odair já explicitou que é o que ele gostaria de ver o Atlético jogando. E de verdade, isso é uma frase muito forte, porque a gente tá falando de um treinador, talvez da voz mais poderosa do departamento de futebol do Atlético. Eu achei que a gente ia seguir um caminho completamente diferente depois da estreia no Beira-Rio. Onde a gente, pra mim, faz um jogo eficiente, de boa transição. Mas as rodadas subsequentes mostram como a gente quer ir pro outro caminho. E se a gente quer ir pro outro caminho, a gente tem que cobrar um Atlético mais posicional do Odair. Se a gente quer ir pra um time que finaliza muito, que é muito ofensivo, que controla o adversário, que vai pra cima, que tem muito gol, a gente precisa que o Odair faça as escolhas certas. Não adianta o Odair fazer as escolhas que ele vem fazendo para um modelo de jogo que não é da característica dessas escolhas, e sim da característica desses garotos. Pro que o Odair quer, o Sketch faz mais sentido que o Mendonça. Pro que o Odair quer, o João faz mais sentido que o Portilla. A utilização do Dudu precisa ser mais utilizada. Isso é fato. Então, ou o Odair vira coerente ou ele vai cair. Porque ele tá querendo que os jogadores de características X façam o jogo Y. E sendo bem sincero, o time titular do Atlético é um time de transição. Ele falou outro dia que não é um time só de transição. É um time de transição. Ele aceitando isso ou não, é um time de transição. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis, hein?